Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de América e Botafogo no Campeonato Brasileiro. Para vocês a gente já vai direto para a análise. Primeira parte para a gente entender essa análise que está aí na tela para vocês é a parte de cima, tá? Estilo de jogo, ou seja, o América contra equipes parecidas com o Botafogo e o Botafogo contra equipes parecidas com o América. Quem vence, em tese, o favorito é o Botafogo, ou seja, há um grande favoritismo pelo jeito de jogar das duas equipes e quem encaixa melhor com qual jeito, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é, esse jogo não é um campo neutro, né? Então a gente pode ir essa análise para o mando de campo. Então, nesse cenário de mando de campo, você tem aí sim um América um pouco mais fraco, mas um Botafogo bem mais fraco. E aí isso já começa a equiparar um pouco mais, começa a aproximar mais de empate do que de uma vitória absoluta do Botafogo. Então tem um leve favoritismo nesse cenário. Há favoritismo do Botafogo? Sim, mas é leve o favoritismo, tá? Quando a gente vai para as relações de jogo, a gente pode perceber o seguinte. Primeiro, quando a gente for ali para passe, progressão e velocidade de recuperação, de maneira geral, você tem nesses cenários 3 vantagens para o América e uma vantagem para o Botafogo. Detalhe importante, os valores são parecidos, ou seja, há uma tendência muito grande dentro dessas duas equipes de você ter o famoso 50% de posse de bola para cada lado. Então assim, vai variar? Vai. Uma equipe uma hora fica com um pouco mais de posse, a outra com outra, vai depender das estratégias, de que momento sai o gol, se sair gol. Então tem uma série de coisas que dependem, mas o mais importante para a gente ressaltar nesse momento é que você tende a ter ao longo do jogo, partindo dessa análise, um famoso 50-50 de posse de bola, ou seja, mudanças vão acontecer de acordo com a estratégia, mas de ponto de partida tende a ser mais equilibrado. Onde que o Botafogo ganha margem para jogar? Nas extremidades desse gráfico, né, dessa tabela. Você tem na parte ofensiva, na hora de finalizar, um América que até acerta mais vezes o gol, mas um Botafogo que converte melhor o gol. Ou seja, pelo aproveitamento, o Botafogo está à frente em relação ao América na parte ofensiva e na parte defensiva. Você tem uma vantagem do América no bloqueio, mas na hora do goleiro defender, você tem uma vantagem do Botafogo. Então perceba como você vai organizando essas coisas e nos critérios principais o Botafogo leva vantagem. Então tá aí o ponto onde o Botafogo leva vantagem em relação ao América nesses ganhos. São nas extremidades, na taxa de conversão para gol e também na defesa, tá? Um ponto importante a ressaltar é justamente esse que está aí. Iago, mas não tinha que ter duas linhas aí, só tem uma. Uma sobrepõe a outra basicamente, né? O que acontece em relação ao América jogando em casa, linha em laranja, e linha azul, a América jogando contra equipes parecidas com o Botafogo? Você tem aí uma sobreposição, ou seja, não muda muito a forma de jogar. Mas por que cai o overall? Basicamente, quando vai jogar contra equipes parecidas com o Botafogo, aumenta o overall, porque há uma defesa um pouco melhor do goleiro e há uma produção um pouquinho maior, uma conversão um pouco maior de gol, mas muito pouca coisa, o restante é quase igual. Então você não tem uma mudança tão grande no estilo do jogo, mas você tem uma mudança em 2 critérios que são fundamentais para cima. Por isso que sai de 44 e vai para 46. E por que o Botafogo decai, né, quando joga fora de casa? Basicamente porque jogando contra essas equipes, o Botafogo fica com mais posse normalmente, ficando com mais posse, recuperando mais rápido, tende a bloquear um pouco melhor, o Lucas Perry agarra e faz grande campeonato independente do adversário, a taxa de conversão é até um pouquinho mais alta e aí sim o número de finalizações é muito mais alto. Então esse cenário do Botafogo que a gente está caracterizando, você percebe que ele mantém o mesmo desenho do gráfico, os 2 gráficos têm basicamente o mesmo desenho, mas há uma dimensão maior para jogar contra equipes que nem o América, ou seja, o Botafogo assume o protagonismo, pega essa posse de bola para ele e começa a trabalhar melhor essa jogada. E nesse cenário você tem aí sim uma vantagem para o Botafogo. Então quem que é o grande favorito desse confronto? Botafogo. Botafogo é o grande favorito. O que pode atrapalhar essa vitória quase certeza do Botafogo? A taxa de conversão. Por quê? A gente volta aqui. 5 e 8 são baixos os números de taxa de conversão. E isso atrapalha demais. A gente falava isso, por exemplo, na semana retrasada com relação ao São Paulo jogando fora de casa, que é justamente isso. Não fazer gol
acaba caminhando o jogo quase que para o 0 a 0. Então, para o Botafogo e para o América, independente dos dois, quem fizer, é importante fazer o primeiro gol, porque aí você tem um controle estratégico da partida, de poder jogar no contra-ataque, que é uma característica mais parecida com o que essas equipes estão mais habituadas, e aí sim, nesse cenário de contra-ataque, nesse cenário de controle estratégico, poder fazer o segundo e aí aumentar a vantagem. Mas de ponto de partida, principalmente para o América, o primeiro gol é fundamental. É fundamental porque o adversário, independente do América ou do Botafogo, o adversário tende a não fazer muitos gols. Ou seja, você fazer o primeiro, você no mínimo tem aumentado fortemente a sua chance de empate, e aí você abre caminho para a tua chance de vitória também. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.